A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje a consultoria irá realizar a segunda rodada do evento Responde sobre a DIRF. Então, hoje eu tenho aqui comigo o pessoal da linha de produto, do módulo do RH e do fiscal. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da parte conceitual, depois a gente passa para o pessoal de RH e depois o pessoal do fiscal, tá, gente? Alguns recadinhos. Esse evento ele está sendo gravado. Depois a gente vai estar disponibilizando a gravação na playlist da consultoria, tá? Para vocês terem acesso a esse vídeo, eu vou mostrar para vocês onde fica hospedado, tá? O material, tanto que eu, como o RH e o fiscal vai apresentar, já está aqui na ferramenta, tá? Que vocês já podem fazer o download. Fica aqui nessa abinha documentos. Então, a gente tem 3 materiais ali, tá? Na ferramenta também a gente tem a aba de perguntas. Vocês já podem ir mandando perguntas, tá? No decorrer do evento, que a gente já tem pessoas ali também para responder, tá bom? E no final a gente sempre guarda um tempinho também, para se caso ainda tiver dúvidas, a gente vai respondendo, tá bom? O microfone de vocês vão permanecer fechado, só os apresentadores que vão estar habilitados, tá bom? Bom evento. Então, vou me apresentar, né, para vocês. Eu sou a Milena Greg. Eu sou da consultoria de segmentos, a gente fica aqui na matriz em São Paulo, tá? Então, a nossa equipe da consultoria, ela é composta por especialistas, tá? Tanto da parte previdenciária, tanto da parte tributária. A gente integra, né, alguns grupos na Receita Federal, grupos do E-Social, a gente faz a homologação do projeto E-Social, então a gente sempre está ali com eles, né, por dentro das novidades que vão ocorrer. Eu sou formada em administração de empresa, tá? E eu sou pós-graduada em recursos humanos. O nosso foco na consultoria é atender interno, tá? Então a gente atende todos os nossos tutores internos. Então, nosso evento ele está dividido na parte conceitual, né, da lei, que é o que vou apresentar para vocês. Depois o time de produto entra para fazer a apresentação do produto e depois a gente finaliza com as dúvidas. Então, vamos começar, né, falando dessa declaração da DIRF, que é uma declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. Então, a DIRF ela é a declaração feita pela fonte pagadora, ou seja, por quem efetua o pagamento e acaba retendo imposto de renda na fonte, né? Então, quando a gente tem esse processo, a gente precisa realizar a entrega da DIRF, né? Na DIRF, a gente vai declarar os rendimentos pagos a pessoas físicas, né, domiciliadas no país, como também a gente vai declarar os planos de saúde, né, naquele que é coletivo, empresarial, isso tudo tem que estar dentro da DIRF, tá? A DIRF ela vai ser substituída, né? A gente está aí torcendo para essa substituição, porque querendo ou não, ela ainda continua, né, aí para as empresas e a gente teve outras obrigações que vieram no decorrer desse tempo e com a promessa de substituição dela, né? Então, hoje a gente ainda tem essa obrigação, mas também a gente teve outras que entrou, né? A gente sabe que muita coisa atrasou por conta da pandemia. A gente está aí 2 anos já, estamos indo para 2 anos de pandemia. A gente sabe que muitos projetos, né, que a gente tinha em andamento aí junto com o governo, eles ficaram parados, né? Mas a gente está aí cruzando os dedos que a gente tem certeza que essa DIRF vai andar, gente. Então, ela vai ser substituída pelo E-Social e como a REINF, né? Os rendimentos que são de R de trabalhador, aquelas retenções de R de trabalhador, a gente vai mandar pelo E-Social, né? E as retenções de pessoas jurídicas, as retenções que são de autônomos, essas coisas a gente vai mandar pela REINF, tá? Já tem aí um cronograma para o segundo semestre a gente já vai estar com esses eventos de R passando pela folha. E aí a gente sabe que para a DIRF ser substituída, a gente tem que estar dentro do programa, né, durante o ano calendário inteiro. Então, próximo ano a gente ainda
entende que vamos ter, sim, a entrega da DIRF, talvez podemos ter de uma forma paralelo pelos dois sistemas, enfim, mas a gente acredita que vamos conseguir seguir o cronograma, né, que a Receita já passou, que segundo semestre a gente já começa a fazer as nossas declarações de retenção dentro do social e da REINF, tá? E aí, a gente sabe que a DIRF todo ano solta, né? Ela publica uma instrução normativa falando sobre como declarar essas coisas, né? Então, esse ano ela fez um pouquinho diferente, né? A IN, a Instrução Normativa 1990, ela foi republicada, ela é a mesma do ano passado. Eles não mudaram nada, só fizeram a republicação dela, tá? Então, ela que nos ajuda a fazer o preenchimento da DIRF, né? Dessa declaração. A gente também tem uma FON, que fica disponível lá no site da Receita. A última atualização que o Mafon teve, ocorreu, né, foi em 2021. Ele também ajuda na questão de preenchimentos e de dúvidas, né? Fora isso, a gente tem o programa gerador, o PGD, que a Receita também todo ano ela publica, né, através de um ato normativo, e em novembro ela acabou publicando o PGD lá, que já estava disponível para download. Só que nesse meio tempo eles acabaram publicando uma instrução normativa onde alterava o informe de rendimento, incluía mais um campo novo, né? Isso não é uma mudança na DIF, não é uma mudança no layout, mas eles trouxeram lá no campo, no quadro 4, né, o número 8, e aí nisso o que aconteceu? O PGD ele não estava disponível com essa mudança. Então, quando foi agora, em fevereiro, eles já foram lá através de uma notícia no portal da Receita, fizeram uma atualização no PGD. Então, quem já tinha baixado esse PGD, só entra lá no site da Receita e faz uma atualização, tá? Isso não vai mudar muito, é só a questão do informe de rendimento, que ele tá com uma carinha nova mesmo, ele tá com um campo novo, tá? Então, é interessante que vocês entrem lá e atualizem o PGD de vocês. Então, falando um pouquinho do objetivo da DIRF, né? Ela tem o objetivo de informar para a Receita aqueles valores, né, de imposto de renda que tenha ficado retido como pagamentos para terceiros ou para até trabalhadores, para pagamentos de contribuições sociais, PIS, COFINS. Então, a declaração da DIRF é isso, né? Informar para a Receita todas as retenções que teve referente àquele ano calendário. A DIRF ela é estabelecida pela Receita e eles acabam acompanhando esse recolhimento, tá? Então, a Receita ela faz um cruzamento tanto nas operações financeiras como na questão do IR de pessoas físicas, né, nas declarações, e ela tem um objetivo, é o único, é evitar sonegação. Né? Então a gente vê que às vezes muitos trabalhadores acabam caindo na malha fina, por quê? Porque a Receita faz um cruzamento de informação, sim. Eles investem nisso rigorosamente para fazer esse cruzamento e analisar o que foi declarado, né, pela empresa, por aquela operação financeira e o que aquela pessoa física está também declarando, tá? Então, até aqui eu coloquei no PPT, a gente tem alguns cruzamentos, que é o de média, declaração de renda de pessoa física, né? Então, a Receita, ela acompanha isso sim. Tudo bem que a gente entende que, né, a pessoa física chega a ser até pequenininha, comparando, né, as outras obrigações que a gente tem aí, que são obrigações de empresa, recolhimentos maiores, mas a empresa, ela cruza sim, tá bom? Então, quem deve fazer essa entrega da DIRF, né? Então, as empresas elas são obrigadas a apresentar a declaração, né? Qualquer pessoa jurídica que tenha realizado a retenção de imposto de renda na fonte ou fez alguma atividade que envolveu algum tributo referente à Seguridade Social, tá? No último ano. Então, agora a gente está falando do ano de 2021, né? Então, se teve alguma retenção, precisa apresentar, né? Se reteve algum IR em algum pagamento, mesmo que seja somente em um único mês, tá? Do ano calendário, a empresa tem que entregar. Então, as empresas que têm que se enquadra, né, que está lá na IN, são aquelas empresas individuais, empresas que têm matriz e filial, tá? Empresas jurídicas, representantes, sindicatos, precisa sim fazer a sua declaração de imposto de renda, tá?
Vamos falar um pouquinho do prazo? Como é de costume, né, todo ano, a DIRF ela sempre fica para o último dia de fevereiro, né, último dia útil de fevereiro, e esse ano saiu, né, na IN que a data de entrega seria no dia 28 de fevereiro de 2022. Depois disso, a Receita, ela publicou, tá, que seria antecipado para o dia 5 de fevereiro, 25 de fevereiro. E aí, depois de 2 dias, de novo, eles foram lá, publicaram através de uma notícia que está no portal deles, da Receita, não foi através de N, de ato, nada, foi através de uma notícia mesmo no site deles, voltando para o dia 28 de fevereiro. Então, vocês têm até o dia 28 para entregar, tá? Até as 23h59. A gente sabe aí que o RH, qualquer um dia a mais é muito bem-vindo, né? Então, a gente também tem, né, para aquelas empresas que a gente entende que são, eles têm um prazo de entrega especial, né, porque eles saem de fevereiro, que são aquelas empresas que teve encerramento, né, aí ela leva um prazo diferente. As empresas que foram encerradas durante o ano calendário, eles têm até o último dia útil do mês subsequente, né, de alguma ocorrência de evento, para apresentar a DIRF, tá bom? A gente também tem aquelas pessoas que saem do país, né, do Brasil, eles têm que apresentar, se a saída foi permanente, eles têm que apresentar a sua DIRF, tá? Na data que saiu. E a gente também tem aquelas pessoas que saem, mas não é definitivo, tem a contagem de 30 dias até 12 meses da sua ausência para também apresentar a DIRF, tá bom? Tudo isso tá na IN, tá? 19,90, não é nada novo, é um processo que já vem acompanhando anos, tá bom? Como todas as obrigações, né? A DIRF não é diferente, ela tem uma penalidade sim para quem não fazer a sua entrega, né? Então a DIRF, ela para aquelas empresas que deixarem de entregar ou entregar em atraso, está sujeito a uma multa de 2% do montante informado na DIRF, tá? Então, se a empresa ela entregar com atraso aquele valor do montante que ela, né, informou de contribuição, vai variar a multa de 2 a 20%, tá? E para aquelas que não entregaram, aí a Receita acaba estipulando a multa, tá? E a gente também tem aquelas empresas que são simples, nacional, a gente tem aqueles empregadores que são pessoas físicas que também têm funcionário, né? Também pode ser aplicado multa e a multa pode variar de 200 a 500 reais, tá? Então é importante que a gente entregue a DIRF, nem se tiver, né, alguma informação que a gente saiba que não é correta, mas entregue no prazo, depois você pode entrar e retificar ela, né? Então é importante que a gente siga o prazo estipulado pela Receita. Falar sobre a guarda de informação, né? A IN ela prevê que as empresas guardem todas as informações de declaração no período de 5 anos, porque a Receita pode solicitar essas informações caso ocorra alguma fiscalização, como se também ocorrer alguma reclamação do trabalhador que caiu na malha fina, enfim, a empresa precisa ter essas documentações guardadas, tá? A gente sabe que a gente gera através de um programa, às vezes a gente acaba achando que o programa é confiável de deixar na máquina, mas a gente sabe que a máquina pode ter problema, né? Então é muito importante que a empresa faça backup, guarde isso de uma forma segura, para se caso seja solicitado, tenha como ser apresentado, tá bom? Aí cabe a empresa ver a melhor forma, né? Mas é importante que seja guardado de uma forma segura para não receber nenhuma penalidade da Receita. Aqui eu coloquei só algumas retenções, tá? Mais comum, aí que a gente acaba vendo, mas eu sei que tem mais do que essas. A gente tem também o IR de PLR, que eu acabei nem trazendo aqui, né? Mas aqui a gente acaba vendo mais os cotidianos ali do RH, é o 0561, que é a remuneração do trabalhador, o 0588, que é aqueles autônomos, né? Que não tem, que recebem uma remuneração, mas sem vínculo empregatício. No fiscal, né? E no financeiro a gente acaba vendo bastante a questão de prestador de serviço, que é o 1708.
E ali no mundo de fiscal a gente tem o 5952, né, que é a questão do PIS, do COFINS e do CSLL, tá? Tudo isso já está ali dentro, a gente já consegue ver dentro do E-Social e da Reinf, tá? Essas informações que a gente vai subir, então o que é de funcionário, né, vai tramitar ali pelo E-Social, e o que for de terceiros, se for de nota, vai sair pela Reinf, tá bom? Falar um pouquinho do layout para vocês, né? Ele não teve alteração, o layout de 2022, ele seguiu o mesmo padrão 2021, a gente não teve mudança de nível, não teve inclusão, não teve exclusão de nenhum campo. Eu não sei se vocês sabem, mas a consultoria ela faz a conversão de todos os layouts, tá? Toda obrigação que tem layout social, Reinf e assim por diante, a gente faz um comparativo do ano anterior para ver se teve alguma mudança mesmo. A gente estuda o layout para ver o que a gente teve de campo novo. E isso a gente deixa disponível para o cliente, caso o cliente queira, né, baixar, também estudar os campos, ver o que teve de alteração, isso fica disponível. Então, tanto no material que eu disponibilizei na ferramenta, como aqui o que eu estou apresentando para vocês, tem esse QR Code, que ele leva vocês já para a página para fazer, para baixar, tá? E vocês ficarem por dentro aí desse layout. Eu trouxe alguns destaques da DIRF de 2022, que a própria Receita disponibiliza lá no Perguntas e Respostas, dentro do site da Receita. Então, eu trouxe aqui só para a gente ter como lembrete mesmo. A gente tem essa questão da ajuda compensatória, que foi daquela Lei 14.020, né, que foi sobre a suspensão dos contratos, as reduções. Então, a ajuda compensatória foi uma coisa que gerou bastante dúvida no ano passado. A gente teve muitos colaboradores que caíram na malha fina, né, por causa da forma que a gente tinha que declarar, e isso eles também tinham que declarar lá. E a gente sabe que durante o ano passado a gente também ainda teve algumas empresas que continuou com essa ajuda compensatória e que vai ter que declarar isso na DIRF desse ano, tá? Então não mudou a forma que vai ser declarada, tem que ser declarado lá no campo outros, especificar na subficha, né, que são rendimentos isentos. Ele não integra, né, a remuneração do trabalhador de forma alguma, tá? Isso já era uma coisa que previu ano passado e continua esse ano, tá bom? Alguns pontos de atenção, né? Nessa questão, estou obrigada a informar beneficiários que não estiverem imposto de renda retido na fonte. A própria Receita ela já estipula o valor, né, que tem que estar ali, que é obrigatório estar apresentando, né? Então ela mesma fala que os trabalhadores assalariados que durante o ano calendário a renda for igual ou superior a R$ 28.559,70 tem que estar declarado na DIRF, mesmo que se eles não tiverem, mas estiverem dentro desse valor, tá? Agora, se o colaborador não recebe esse valor, ele recebeu menos que isso, mas ele teve pelo menos em um mês do ano calendário retenção de imposto, precisa ser declarado na DIRF, tá? Na questão de prolabore, trabalhador sem vínculo ou quem recebe aluguel, acima de R$ 6.000 tem que ser declarado, mesmo que não tenha sofrido retenção. Agora, se recebeu abaixo desse valor e também teve retenção em pelo menos um mês, precisa estar na DIRF, tá? Então, qualquer trabalhador ou qualquer pagamento que tenha a retenção de IR, ele precisa ser declarado na DIRF, tá bom? E qual estabelecimento a pessoa jurídica deve apresentar à DIRF? Então, a DIRF, desde o ano calendário de 1999, a Receita ela já fala que o quê? Tem que ser transmitido pelo CNPJ da matriz, tá? Então, as empresas que têm matriz e filial, o recolhimento tem que ser, a declaração, desculpa, sempre tem que ser pelo CNPJ da matriz. Até porque as DARFs mensais também a gente faz o recolhimento pelo CNPJ da matriz, tá bom? Qual multa pela não entrega do comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda? Então, assim, muitas das vezes os colaboradores eles não foram levados para a DIRF porque eles não tiveram retenção, não atingiu o valor de 28 mil estipulado pela Receita, mas eles pedem o informe de rendimento e a empresa fala assim, mas eu não tenho que dar.
O problema é que a gente não sabe se esse colaborador ele tem uma segunda renda, né? Então, nós precisamos entregar, mesmo que não tenha retenção, mesmo que ficou abaixo, a gente precisa entregar um informe de rendimento para ele, porque às vezes ou ele é dependente, ele declara isso como dependente, ou às vezes ele tem uma segunda, ele faz, não é dependente, né? Ele faz aquela complemento, né, de renda, ele tem uma segunda renda, então ele precisa declarar. Então é importante que as empresas disponibilizem, né, para os seus funcionários o informe de rendimento, tá bom? Isso é estipulado pela Receita uma multa, tá? Essa multa é de R$ 41,43 por documento. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do espaço legislação, não sei se todos que estão aqui conhecem, né? Mas ele é um espaço, ele fica dentro do tots.com, vou colocar aqui para vocês. Vamos navegar nele. Deixa eu entrar na página para mostrar para vocês como que vocês chegam no espaço. Deixa eu pôr aqui a minha tela. Então, é através do tots.com, tá? Nessa abinha aqui, nesse botão, né? Não nessa aba. Sou cliente, vocês clicam espaço legislação. Ela não é uma área logada, tá? Então, todo mundo consegue acesso. Quando a gente entra no espaço legislação, ele abre esse pop-up. Esse pop-up, até por conta da LGPD, ele pergunta se você quer receber o conteúdo gratuito que a consultoria acaba trabalhando durante o mês, né? Então a gente acaba fazendo notícias de novidades na questão de fiscal, tributário, trabalhista. Então, só vocês colocarem o nome e o endereço de e-mail e receber conteúdo, tá? E vocês vão começar a receber nossa news da consultoria, nosso RSS, vai chegar para vocês os eventos Responde que a gente vai ter durante o mês, tá? Material legalzinho. Aqui, gente, a gente sempre deixa disponível as nossas páginas de conteúdo, né, sobre aquela entrega que a gente vai estar fazendo. Então, a gente tem uma página da DIRF, tá? Essa página, ela tem tudo a questão de conceito que eu vim aqui falar para vocês, a questão de objetivo, quem deve entregar, o prazo de entrega, o que deve ser informado, a questão do layout que eu mostrei para vocês, tá aqui, ó, para baixar, tá bom? A questão das multas, os eventos que a gente tem referente a essa obrigação, né? Tem também, direciona vocês para a página do produto, né? Ó, tem aqui, ó, RM, tá vendo? As notícias que o RM acaba colocando também traz aqui vocês conseguem ir para a página do RM, tá? E sempre aqui a gente deixa os nossos destaques do blog, que é o quê? São notícias, né, que o governo acaba soltando, a gente acaba também fazendo de uma forma um pouco mais fácil a leitura e publicando aqui, e aí vocês podem acompanhar, tá? Por que eu entrei também nessa página? Porque, como eu comentei, o evento está sendo gravado, vocês vão ter acesso depois, é só entrar aqui na aba Biblioteca, ele vai direcionar vocês para a playlist da consultoria, tá? E é aqui que vai ficar disponível as gravações. Se vocês verem, a gente já tem aqui da primeira rodada que teve, né? Linha RM, tá? E é aqui que eu vou subir esse material, tá bom? Aqui também a gente tem a questão de calendário, portfólio, atualizações legais. É um conteúdo bem legal. Quem não conhece, acesse, tá? Ajuda bastante. A gente tem aqui o calendário, o pessoal de RH que tem um monte de obrigação aí para fazer, ó. Vocês filtram, vai aparecer quais os dias que vocês precisam entregar a CFIP, pagar o FGTS, a DARF previdenciária, tá? Vocês acessem que é um conteúdo legal. O que eu tinha para falar com vocês era mais isso, tá? Eu vou passar agora para a Stephanie, ela vai apresentar para vocês a questão do módulo de RH, tá? Meu microfone vai ficar mudo até a gente mudar de apresentador. Bom dia a todos. Meu nome é Stephanie, né? Eu vou passar para vocês hoje
sobre a DIRF 2022, ano calendário 2021, né? Eu sou analista aqui do suporte técnico da Folha, na Squad de Rotinas, graduada em Recursos Humanos. Estou na TOTS desde 2018. Hoje, teremos pessoas disponíveis no chat, tá? No Perguntas, para que vocês, caso tenham alguma dúvida, caso surja alguma dúvida no decorrer da apresentação, que vocês possam recorrer a essa ferramenta, colocar a dúvida de vocês, né, e as pessoas que estão aqui, né, do outro lado vão realizar as respostas, tá bom? Então, vamos lá. O nosso objetivo maior aqui hoje, como produto, nesse webinar, é mostrar para vocês, como usuários, alguns pontos do produto que são passíveis de maior demanda, maior dúvida, né? Então, se vocês tiverem dúvida, gente, mais uma vez, não hesitem em perguntar aí na ferramenta de perguntas e respostas, tá bom? A publicação da DIRF, ela foi realizada no dia 4 de janeiro desse ano, né? E a gente também teve uma instrução normativa em 13 de dezembro. A TOTS, ela utilizou dessas duas publicações para realizar as implementações no produto, tá? No produto Folha de Pagamento RM Labore, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês os prazos e versões. O conceito eu não vou abordar, porque foi muito bem abordado pela Milena, né? Vou trazer algumas novidades que a gente tem nessa DIRF do ano calendário 2021. As parametrizações, algumas parametrizações básicas, emissão do informe de rendimentos e algumas dicas e soluções para facilitar aí no dia a dia de vocês com essa rotina. Então, vamos lá. Prazos e versões. Aproveitando aqui, né, o material, ele tinha sido atualizado com a data de entrega do dia 25, mas houve uma troca, né, como a Milena disse, era dia 28 de fevereiro a data da entrega, passou-se a ser 25 de fevereiro e retornou para 28 de fevereiro de novo. Então, ela tem que ser entregue no dia 28 de fevereiro de 2022, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, do horário de Brasília, tá bom? As versões que atendem à DIRF são as versões de mercado, né, que se encontram com o ciclo de vida do software ainda em atividade. São as versões 12.1.32 a partir do patch 241, 12.1.33 a partir do patch 178 e 12.1.34 a partir do patch 100. Ressaltando aqui, pessoal, que a TOTS ela sempre orienta que todos os usuários mantenham seus ambientes atualizados, então sempre mantenham com o último patch disponível lá no portal de downloads, tá? E a versão 12.1.31, só um ressalvo mesmo, ela não vai atender a DIRF, tá? Então, caso você se encontrem no ambiente na versão 12.1.31, é necessário realizar a troca da versão, a atualização da versão, tá bom? O conceito, como eu disse, eu vou passar porque foi bem abordado pela Milena, e vou falar para vocês um princípio bem básico sobre a DIRF, que é o que a gente precisa entender primeiro, para entrar e a gente imergir mesmo no que é a DIRF, né, no que a gente precisa para poder gerar. Então, o princípio básico da DIRF é entender que DIRF é caixa, né? A DIRF ela é data de pagamento. Então, sempre que se ouvir dizer sobre DIRF, a gente tem que sempre frisar a data de pagamento dos eventos e não a competência em si, tá? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, para que todo mundo entenda esse princípio básico. Por exemplo, eu tenho um envelope do meu mês de dezembro, tá, de 2021, e todas as minhas verbas que incidem em IR, elas estão com data de pagamento para janeiro de 2022. Nesse caso, essas verbas que estão com data de pagamento para janeiro, elas vão ser levadas na DIRF ano base 2022 e não na DIRF ano base 2021, tá bom? Porque a DIRF ela não vai olhar a competência, e sim a data de pagamento dos eventos. Um outro exemplo bem clássico que a gente tem é com relação ao pagamento de férias, né? Quando o funcionário ele goza férias a partir do primeiro dia do mês,
por exemplo, no dia 1/3/2021 até o dia 30, o pagamento é realizado com 2 dias úteis, né, ao início do gozo, conforme a legislação. Então, o pagamento é efetuado no dia 27/2, e com isso os valores referentes ao pagamento dessas verbas de férias, elas vão ser levadas para a DIRF na competência de fevereiro de 2021 e não em março de 2021, ok? Esse conceito de que DIRF é caixa tem que ficar bem frisado, porque é um dos motivos de surgirem muitas demandas aqui no suporte, tá bom? Vou falar para vocês algumas novidades que a gente teve na DIRF desse ano, né? Que foram a criação de 2 subfichas no campo 4 do informe de rendimentos. Eu vou mostrar para vocês. A gente teve também a mudança, né, de inserção do ano calendário lá no cabeçalho do informe. O rodapé, que também foi atualizado com a nova instrução normativa de 13 de dezembro de 2021. E o código identificador da estrutura do layout referente ao ano. Esse daqui não é uma novidade, é uma novidade do layout da Receita, né? Todos os anos, quando a Receita ela publica o layout, ela sempre atualiza o ano, né? O ano referência e o código identificador do layout, tá? Então, já puxando aqui uma observação, se vocês estiverem realizando a geração da DIRF e o código na estrutura do layout, né, na primeira linha, não constar com esse código aqui, o XJFSFHB, significa que a versão de vocês não está atendendo a DIRF, tá? Vocês vão gerar o arquivo aqui no RM, vão tentar realizar a importação no validador da DIRF, porém, ele vai estourar esse erro, né, do código identificador da estrutura do layout. Tá? Para corrigir, é só realizar a atualização para alguma daquelas versões que eu citei anteriormente. Vou mostrar para vocês aqui sobre as subfichas, né? E onde elas se encontram. A gente teve, então, a inserção de 2 subfichas no campo 4, para atender o 13º salário de aposentadoria, reforma, pensão, mais de 65 anos. Então, o que a gente coloca nessa abinha? Dentro dessa aba, a gente vai inserir o evento de provento a que se refere o pagamento. Então, se ocorrer um pagamento de uma verba de 13º salário, aposentadoria, reforma, pensão, a gente tem que inserir a verba de provento aqui dentro, tá? A segunda aba é juros de mora recebido devido pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aqui também fica dentro do campo 4, né? Vocês vão arredar lá no finalzinho, tem essa opção aqui, essa nova abinha, essa subaba, tá bom? Mesma coisa, colocar o evento de provento ali dentro. Vou mostrar para vocês aqui no sistema, tá? Então, fica aqui, ó, em anuais, DIRF informe de rendimentos. Aqui no avançar, a gente marca informe de rendimentos. E dentro do parâmetro da coligada, que é o parâmetro em que a gente vai conseguir fazer todas as parametrizações de inserção de eventos, a gente vai nesse campinho 4, tá? Então, aqui é a primeira subaba que foi inserida, tá bom? E aqui, ó, juros de mora, é a segunda. Então, é só inserir o evento de provento que se refere ao pagamento, tá bom? Então, vamos voltar. Uma outra novidade, que não é uma novidade neste ano, né, mas que causa algumas dúvidas ainda, é com relação à ajuda compensatória. A Milena até reforçou, né, se tornou uma lei, 14.020. Essa lei, essas verbas a verba de ajuda compensatória, ela ainda causa ainda um pouco de confusão em meio aos usuários de como informá-la dentro da DIRF, né? Para que não componha a remuneração do funcionário e atenda o que a Receita solicita da verba. Então, primeira coisa, eu vou só mostrar a vocês aqui sobre onde que ficou as mudanças no informe de rendimentos, né, que foi o cabeçalho, que atendeu agora com o ano calendário 2021, a mudança do rodapé com a instrução normativa,
as duas subfichas, né, que pegam os dois eventos de provento. Vou só passar aqui para mostrar para vocês sobre a ajuda compensatória. E a ajuda compensatória, como que a gente faz para inserir ela dentro do nosso informe de rendimentos, para ela ser apresentada ali dentro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar a nossa tabela dinâmica INT 41, lá no sistema, e renomeá-la para ajuda compensatória mensal, tá? A gente vai renomear o item 8. Aqui, já vou mostrar para vocês. Fica aqui em administração de pessoal, cadastros globais, tabelas dinâmicas, sempre com o sistema folha de pagamento, tá? Que aqui vocês têm a possibilidade de alterar os módulos. Pesquisar pelo código INT 41 e o item 8, vocês vão clicar em editar e renomear como ajuda compensatória mensal, tá? Para que a subaba tenha essa descrição. Lá em anuais de IF, dentro do informe de rendimentos, parâmetros da coligada, a gente vai ter essa opção lá já descrita quando a gente salva. Aqui, ó, ajuda compensatória mensal, tá bom? Então, é só inserir aqui dentro o evento, tá bom? Uma outra mudança, né, sempre que a TOTS ela implementa alguma novidade, principalmente na DIF, que tem relação com relatórios, é necessário que vocês realizem a atualização do PET que contemple essa correção e que exclua o relatório de informe de rendimentos e importe novamente, tá? Eu vou mostrar para vocês onde que a gente faz essa importação e essa exclusão, onde que fica essa informação dentro do sistema. Na abinha Gestão, RM Reportes, tá? Vai abrir essa telinha para vocês. Aqui dentro de folha de pagamento, vocês vão ter o relatório já de informe de rendimentos, caso vocês já tenham o sistema aí instalado na máquina de vocês, né, de outros anos. Então, aqui fica o relatório de informe de rendimentos. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa selecionar o mesmo e clicar no xizinho para excluir o relatório, tá bom? E como que a gente faz para poder importar esse relatório de novo, né? A gente vai acessar a abinha de processos, importar a estrutura de relatórios. Bem que deu uma travadinha aqui. Então, a gente vai em processos, importar a estrutura de relatórios e vai abrir essa janela. A gente vai clicar em adicionar objetos. Vamos no caminho de C2 pontos, TOTOS, Corpore RM, objetos gerenciais, relatórios. Esse é o caminho do nosso book de relatórios padrões da TOTOS. E todos os relatórios do Folha se iniciam com FOP-REL, ok? Então, todos os nossos relatórios têm eles se iniciam como FOP-REL. Então, o relatório é o FOP-REL 0008, né, que é o informe de rendimentos. Então, para que pegue essas atualizações que eu falei, essa novidade do cabeçalho, rodapé, com a nova instrução normativa, é necessário, é imprescindível que ocorra a exclusão do relatório e a nova importação lá nessa abinha, nessa pastinha de objetos gerenciais. Um ponto importante também é que se o ambiente do usuário, né, de um de vocês, ele estiver em cloud aqui na nuvem da TOTOS, e vocês não possuírem o acesso, né, a essa pastinha de objetos gerenciais, vocês podem realizar a abertura de um chamado para a equipe de cloud, solicitando a permissão para essa pastinha de relatórios, tá bom? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a parametrização, né? A gente vai passar só por alguns pontos, porque a parametrização ela é bem extensa, mas vamos passar por alguns pontos que são mais, que demandam um pouco mais de atenção e geram um pouco de demanda aqui no suporte, tá? E dúvida também entre os usuários.
vamos falar sobre a parametrização de códigos da Receita, né? A gente vai trazer aqui para vocês os 5 principais códigos de receita que a gente tem para geração. Acho que a minha tela travou aí. O Mi tá travado? Tá sim, parou no parametrização código da receita. Você vai para frente, ela não Então tá vamos indo? lá. Não tá indo. Peraí que eu vou... Fecha e abre de novo. Vou apresentar de novo. Aí, agora foi. Agora foi. Isso. Então, vamos lá nos códigos da Receita. Tá, gente? A gente tem esses 5 principais aí, né? Que é o 0561, que vai levar todos os funcionários com rendimento trabalho assalariado, que são os funcionários CLT, tá? Que a gente tem. E eu acho que travou de novo. Vamos ver se ele vai... Travou. Vamos lá. Isso, a gente tem... Aí, meu mouse está mexendo. A gente tem o código da Receita 0588, né? Que são os autônomos cadastrados no folha de pagamento, os diretores, os estatutários, aqueles que não têm um vínculo empregatício, tá? Lembrando que todos os autônomos cadastrados no fluxos e núcleos, eles não são levados na DIRF do folha de pagamento. Tá? Muitos clientes e usuários entram em contato com o suporte do Folha, questionando por qual motivo o autônomo cadastrado no Núcleos ou no Fluxos não está sendo inserido na DIRF. Então, atualmente a gente não tem essa possibilidade, tá? A TOTS, ela, através da DIRF e folha de pagamento, só são levados os autônomos que são cadastrados no folha de pagamento, lá em funcionários, tá bom? Então, a orientação, quando algum de vocês tem essa dúvida em relação a como fazer para que esse autônomo seja levado na DIRF, é entrar em contato com o próprio suporte do módulo, né, que o autônomo se encontra cadastrado, e solicitar um auxílio referente a como fazer com que ele seja levado nessa DIRF, né, como a DIRF do fiscal, etc. O outro código de recolhimento que a gente tem é o 3533, né? Esse é exclusivo para funcionários públicos, né? A gente só não pode confundir com os funcionários que são aposentados e que continuam trabalhando na empresa, né? Esses que já são aposentados e continuam trabalhando na empresa, eles são denominados trabalhadores assalariados. Então, mesmo que eles estejam já aposentados, eles vão ser levados no código 0561, tá? Então, esse 3533, ele é apenas para funcionário público. O 3562, ele é para levar todos os funcionários assalariados que receberam participação nos resultados ou participação nos lucros, né, das empresas. Então, eles são levados em 2 códigos de receita. Eles são levados no 0561 e no 3562. Esse último código de receita 1889, né, é para quem é para o RRA, né, que são aqueles valores recebidos acumuladamente. Ou seja, todo funcionário que recebeu verba de diferença salarial retroativa ao ano de 2021. Então, se ele recebeu no ano de 2021 alguma verba referente a anos anteriores, ele vai ser levado nesse código de receita 1889. Tá bom? Vamos lá. A gente vai falar sobre a parametrização de eventos, tá? Todos os eventos com incidência de IR, eles têm que possuir incidência também em informe de rendimentos, para sair lá no informe de rendimentos e ser levado na DIRF. Às vezes o evento ele não está sendo levado no informe de rendimentos ou no DIRF arquivo, e já está incidindo em imposto de renda, e a gente se pergunta por que o evento não está sendo considerado para a rotina. E é exatamente por conta da flag de informe de rendimentos. Então, tem que estar marcada essa flagzinha aí, ela é muito importante, tá? Vou mostrar para vocês aqui no sistema onde que fica essa flag. Tá bom?
aqui em administração de pessoal, eventos. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Ela fica aqui, tá? Então, a gente tem que marcar aqui dentro de incidência, a gente tem que marcar essa flag de informe de rendimentos para que ele seja levado tanto no informe de rendimentos quanto na DIRF em arquivo, tá bom? Esse é o motivo de, muitas vezes, o evento estar com incidência em IR, mas não ser considerado na DIRF, ok? Um outro ponto importante também sobre parametrização de eventos que vale a pena a gente frisar aqui é em relação ao código de cálculo 34, né, que é o adiantamento salarial, né? As empresas, quando elas trabalham com adiantamento salarial, código de cálculo 34, e ele é pago todo dia 20, né? A empresa trabalha com aquele quinto dia útil para efetuar o pagamento, ela está trabalhando com o regime caixa, né? Que é um regime que veio junto com o E-Social. Então, esse regime ele alterou para que todas as empresas que trabalhassem com adiantamento, eles realizassem os pagamentos com o regime caixa, onde o código de cálculo 34, ele incide em imposto de renda e o desconto, né, que é o código de cálculo 19, ele tem que obrigatoriamente ser dedutível de imposto de renda, tá bom? Para que ocorra o recolhimento. Pensão alimentícia. Essa é o carro-chefe mesmo de demanda no suporte, a pensão alimentícia, né? O que o sistema valida para considerar a pensão alimentícia na DIRF, né? Por que estoura tanto erro quando a gente vai fazer a rotina da DIRF? Então, essa rotina a pensão alimentícia é uma demanda, né, que os usuários, de forma geral, eles tendem a acionar muito o suporte, sempre que ocorre algum erro. É uma demanda recorrente e sempre que a gente vai gerar a DIRF, caso estoure um aviso ou um erro, ela é impeditiva, tá? Então, a gente precisa ajustar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O erro de pensão alimentícia, ele sempre ocorre quando o envelope do movimento de pensão, quando o envelope do funcionário está divergente do movimento da pensão do dependente. Então, vamos supor que lá dentro do envelope do funcionário tem um valor de desconto de R$100 de pensão. E dentro do histórico, lá na movimentação de pensão do dependente, dentro lá do dependente, tem um valor só de R$50. Com certeza vai estourar um erro na tela, né, no momento da geração da DIRF, vai ser estourado uma mensagem na tela, e essa mensagem vai dizer que o movimento da pensão ela está divergente lá da ficha financeira, então que a gente precisa fazer o ajuste. Para ajustar isso, a gente não ajusta dentro da ficha financeira, a gente sempre vai ajustar dentro do movimento da pensão do dependente, tá bom? Vou mostrar para vocês como que funciona lá no sistema. Vou pegar um funcionário aqui que teve o desconto da pensão em outubro de 2021, período 3. Tá bom? Então, aqui ele teve desconto da pensão alimentícia, tá? Então, isso aqui está dentro da ficha dele. O que o sistema faz? O que ele considera para que não seja estourado o erro? Ele vai pegar esse valor de 1.230, vai acessar os dependentes desse funcionário, tá? Que fica aqui, pode ser acessado tanto em anexos quanto dentro do cadastro do próprio funcionário, no menu dependentes. Ele vai acessar o dependente, aqui, ó, em anexos, tem um menu chamado movimento da pensão do dependente. Ele vai cruzar as informações aqui dentro, ele vai pegar o ano competência, o mês competência, o caixa, o tipo de movimento e o valor, tá? E o período também.
Então, ele vai cruzar e vai ver se tem alguma informação divergente. Talvez a única coisa que vai estar divergente é o período. Às vezes, o usuário inseriu manualmente, né? E o período está divergente. Aqui está como período 2, lá dentro está como período 3. Para isso, é necessário que a gente exclua aqui, né, a movimentação e inclua uma nova movimentação, tá? Uma coisa importante aqui, deixa eu só selecionar aqui o do mês 10. Vou mostrar para vocês que uma coisa importante é o tipo de movimento, né? O sistema, ele cruza os códigos de cálculo e os tipos de movimento. Então, o que que ele faz? Ele faz esse link de código de cálculo com verba e o tipo de movimento aqui no movimento da pensão. Então, ele vai olhar o mês competência é o 10, o ano é o 2021, mês caixa é o 11, o período é o 3, mais o movimento aqui, vamos supor que estava férias. E lá dentro, na ficha financeira, é um movimento zero, é folha normal, uma pensão de folha. Então, quando é pensão de folha, ele linka com o código de cálculo 13. Caso lá dentro esteja com o código de cálculo 13 e aqui eu estou com o movimento de férias, ele não vai procurar o código de cálculo 13, ele vai procurar o 113, que ele vai linkar com a informação de férias. Então, esse é um motivo de divergência. Caso aqui, né, estivesse como férias, onde ele vai considerar o código de cálculo 113, e dentro da ficha financeira estivesse como 13, que é pensão de folha, ele já ia estourar um erro aqui, falando que o movimento da pensão estava divergente, tá? Então, para ajustar, é só a gente vir, excluir o movimento que está divergente e inserir um novo, tá bom? Porque aquelas informações de mês competência, ano competência, essas informações elas vêm já gravadas e uma vez salva, ela não pode ser editada mais. Então, se tiver divergente alguma dessas informações como valor também, tem que excluir e cadastrar novamente. Tá bom? Vamos lá de novo para o PPT. Lembrando, pessoal, que se surgirem dúvidas, podem realizar a inserção nesse menuzinho de perguntas, tá? Vamos falar sobre previdência privada, né? O sistema aqui que ele valida? Ele valida todos os eventos de previdência que se encontram dentro dos parâmetros da coligada, lá naquela abinha própria denominada previdência privada, tá? Ao inserir o evento de previdência, a gente tem a opção de subtrair o valor, que é essa opção aqui, eu vou mostrar para vocês. O que que é essa opção de subtrair o valor, né? Como assim subtrair? É só para a gente dizer que o evento é um evento de provento, porque a previdência ela é um desconto realizado lá junto ao funcionário, então ele concorda, ele paga para que tenha essa previdência, ele paga um adicional, e aí vamos supor que a empresa descontou do funcionário um valor maior e precisa restituir esse valor para o funcionário, tá? Ou então ela insere efetua um pagamento por funcionário e ela precisa estornar para o funcionário isso aí, restituir. Então, como que ela vai fazer isso? Ela vai marcar aqui subtrair valor para que a Receita entenda que esse valor aqui, né, pode ser que ele não bata com o do funcionário para que ele não declare mais do que ele deva declarar, tá bom? Então, aqui essa parte de subtrair valor é para dizer que é um provento e não um desconto do funcionário, tá bom? Vou mostrar para vocês dentro do sistema onde fica. Ela fica aqui dentro, ó, previdência. Opa, é que eu vou mostrar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maior, galera.
Ela fica aqui dentro, tá, gente? Previdência complementar. Aí a gente tem que inserir o CNPJ da empresa, tá bom? E o nome empresarial equivalente, tá bom? Aqui quando a gente edita dá para ver o nome empresarial, o CNPJ, informar as informações aqui dentro sobre a previdência. Um outro campinho aqui importante, deixa eu só mostrar aqui para vocês. É sobre esse 13º, como que ele funciona aqui dentro, tá? Para que ele serve. Vou dar um zoom também, porque eu tô achando bem pequenininho. Pode ser que não esteja bom para ver. Então, vamos lá. Esse 13º aí, o que significa esse campinho, essa caixinha de 13º aí? Se for um evento de 13º, né, como que a gente faz? A Previdência, ela tem que descontar sobre a parcela do 13º, porque desde 2017, gente, a Previdência, ela passou a declarar separadamente, de forma separada, o 13º das verbas de folha, né? Para que isso aconteça, a gente tem que marcar essa caixinha, dizendo que se trata de uma verba de 13º, tá bom? Então, ela serve só para isso. Funcionários transferidos, né? Quando a gente fala sobre funcionários transferidos na DIRF, a maioria dos usuários, né, tanto internos quanto clientes, a gente tende a se questionar como são tratadas essas transferências, seja com ônus, sem ônus, entre coligadas, filiais. Então, a TOTS, ela criou um parâmetro chamado Considera Movimentação de Competência Anterior para Transferidos, tá? Esse parâmetro com esse nome grande aqui. E, afinal, para que serve esse parâmetro? Né? Para que a gente tem ele aqui no sistema? A gente utiliza esse parâmetro para tratar situações como a que eu vou citar agora. O funcionário ele foi transferido da coligada 1, lá no dia 1/8 de 2021. E aí a folha dele de julho já estava paga no 5º dia útil de agosto, quando ele ainda estava lá na coligada ou filial, né, origem, onde ele ainda estava, tá? Quando ele foi transferido para a coligada destino, né, essa verba que já estava paga, ela tem que ficar em qual coligada? É na coligada cedente, né, na origem, ou na destino? Então, no entendimento que nós temos, seria na cedente, né, na origem. Porém, como varia, né, muito o entendimento de cada um quanto a isso, a TOTS ela implementou esse parâmetro para que, se a empresa, né, se o usuário ele entende que essa verba, essa movimentação tem que ser levada para a coligada destino, para a coligada que ele foi, então ele marca este parâmetro aqui quando ele estiver fazendo a DIF da coligada de destino. Ou seja, no exemplo que eu citei, eu cito sobre a coligada 1, ele estava na coligada 1 e foi para a coligada 2. Então, quando eu estiver fazendo a minha DIF da coligada 2, né, e eu quero trazer essa verba que já estava paga para ele, né, no mês anterior, para essa nova coligada, eu vou marcar esse parâmetro na minha coligada 2, tá bom? Para ele poder levar a movimentação da competência anterior desse funcionário, desse colaborador que eu transferi, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui também sobre o campinho de considera movimentação. É essa primeira flagzinha aqui, tá, gente? Que é o considera movimentação de competência anterior para transferidos. Vamos falar sobre assistência médica. Essa também dá alguma demanda no suporte, né? O que é essa assistência médica, como que os valores são gerados e levados para o histórico, como é feita essa separação de titular dependente, e vou explicar para vocês.
assistência médica, o sistema ele utiliza praticamente do mesmo processo da pensão, né? Ele faz uma validação de ficha financeira e histórico de assistência médica. Como que é feito isso, gente? A DIRF, ela exige que o histórico de assistência médica seja gerado para que a rotina seja importada no validador corretamente, fazendo o fracionamento entre titular, valor de coparticipação de dependente, né? Então, esse histórico de assistência médica, ela passou a ser obrigatória desde a DIRF de 2017, onde ficou separando, né, a parte de dependente, titular, e validando principalmente o CPF dos dependentes, tá? Então, por exemplo, se eu tiver dependentes de assistência médica e esses não possuírem o CPF cadastrado, o sistema vai me barrar para que eu coloque o CPF dos meus dependentes. E mesmo assim, mesmo ele dando uma mensagem de aviso, o que ele faz? Ele dá um aviso falando assim: opa, usuário, tá sem CPF aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que você ia fracionar, né, para o seu dependente e vou jogar para o titular, ok? Então ele vai fazer isso para que, né, não fique valor solto. Então ele joga tudo para o titular. Mas o que o sistema valida nessa assistência médica, né? Como eu falei para vocês, é uma validação parecida com a da pensão, né? Ele valida o que existe de assistência médica lá na ficha financeira do funcionário, cruza os dados com o histórico de assistência e saúde, né? E com isso, se ele encontrar alguma divergência de valor, ele barra e leva tudo para o titular, tá bom? Vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui, a questão da assistência médica. Dentro do parâmetro da coligada, a gente informa a operadora de assistência à saúde, tá? E linka, faz um cruzamento da informação de assistência da operadora com o evento de assistência médica. Lembrando que é primordial que toda operadora tenha um evento separado, né, linkado a ela, atrelado a ela. Então, eu não posso, gente, de forma alguma, utilizar o mesmo evento para mais de uma operadora. A DIRF barra isso e pode dar um problema, tá? Então, sempre que vocês tiverem mais de uma operadora, eu tenho Unimed, Bradesco, algumas outras operadoras, sempre tenham eventos separados. Stephanie, mas, por exemplo, o meu funcionário, ele utilizava a operadora Unimed com o evento 0014, e depois ela trocou de operadora e eu continuei com o mesmo evento. Qual que é a saída? A saída é inserir lá um novo evento dentro da ficha financeira, né, e alterar os históricos, ou vocês vão mandar só em um único evento, mas a TOTS, ela sempre orienta esse processo que eu estou passando para vocês, sempre ter um evento por operadora, tá bom? Sempre. Além de validar isso aqui dentro da parametrização, ele vai validar o evento lá na ficha financeira e o histórico de assistência à saúde. Onde que fica esse histórico? Em anexos, histórico de assistência à saúde, tá? Aqui, gente, são levados todas as movimentações, né, referente ao pagamento, ao desconto do evento de assistência médica, tá bom? Então, se eu tenho dependente que incide em assistência, aqui, ó, em assistência médica, ele vai ser rateado de acordo com o que está dentro do meu evento, né? A TOTS, ela disponibiliza um código de cálculo 14, que é o código de cálculo de assistência saúde, mas não é obrigatório que vocês utilizem este evento de código de cálculo 14, vocês podem criar um com código de cálculo 0, mas ele tem que, para ele alimentar o histórico, ele precisa de algumas coisas, né? Ele precisa ter uma fórmula para que vocês insiram dentro dele a lógica da fórmula de quais são as regrinhas do convênio para fazer o fracionamento, né? Vocês precisam também ter uma variável chamada salva Valdep. É esse nome aqui, ó, salva Valdep.
essa variável é a responsável por alimentar o histórico de assistência e saúde. Então, toda vez que vocês tiverem um evento de código de cálculo 14, né, o evento de assistência médica de vocês, e ele tiver atrelado a uma fórmula de valor, né, para poder fazer esses fracionamentos e a regra, a lógica da fórmula, dentro dela tem que ter essa variável chamada salva Valdep para que ela alimente de forma automática o histórico de assistência médica. Stephanie, mas se eu não tiver o histórico de assistência, chegou no dia de entregar a DIF, eu vi aqui que está faltando um monte de dias, inserir manualmente, tá? Ou acionar a consultoria tarifada para que ela faça inserção para vocês, né, se vocês estiverem com o tempo bem corrido. Ou ainda a gente tem a opção de importação via layout, tá bom? Então, vocês têm essas opções aí de inserir manualmente ou contratar consultoria tarifada para fazer a inserção para vocês de uma forma mais prática e rápida, né, devido ao prazo, ou via layout, tá bom? A TOTS, ela disponibiliza no TDN um exemplo de fórmula, então vocês podem se basear lá, tá? E, inclusive, ela frisa bastante a questão do salvo Valdep, porque sem essa variável, não existe alimentação de histórico de forma automática, tá? Então, sempre, se eu tenho essa variável no meu evento aqui, ó, nesse meu evento 0014, ele foi lançado na movimentação do meu funcionário, e eu tenho a variável aqui dentro da fórmula, ele vai alimentar o histórico, tá bom? Aqui dentro, o histórico de assistência, ele também faz a mesma validação, tá vendo? Ele tem os tipos de movimento, né, que é movimento zero, que sempre é folha, férias, diferença de movimento, diferença de férias, né? Ele vai trazer aqui para a gente o mês competência, ano competência, o período, né, o beneficiário, então ele traz todas as informações aqui e cruza como data de pagamento e tipo de movimento, e os campos superiores ele cruza lá dentro com a ficha financeira. Parametrização de reembolso, né, de plano de saúde. Como que é feito isso também? Desde 2017, a Receita inseriu essa opção de reembolso também de forma separada do plano de saúde. Esse reembolso, gente, é um reembolso ocorrido em situações como, por exemplo, eu, como funcionária, fui a uma consulta médica porque a empresa ela ainda não tem um plano de saúde, tá? E a empresa ela me reembolsou, por meio da folha de pagamento, o valor que eu gastei nessa consulta, tá? Então, ela me pagou, me reembolsou via envelope, tá? Esse daí é o reembolso de plano de saúde. A gente não pode confundir com aquele outro reembolso, que é quando eu tenho um convênio médico e aí eu vou em uma consulta, né, em um médico que eu já tenho o hábito de consultar, ele me dá uma nota, eu solicito o reembolso pela operadora e a operadora me reembolsa. Não, não é esse tipo de reembolso, tá? É o reembolso mesmo feito pela empresa no envelope de pagamento. Tá bom? Então, isso aí também é importante a gente frisar para que a gente não se confunda com relação a esse reembolso. Eu vou mostrar para vocês o reembolso onde fica. Também fica aqui, ó. A gente clica aqui em anuais, tá? DIF, atualização de dados para a DIF. A gente marca essa opção de reembolso do plano de saúde, né? Vocês vão preencher com os dados do ano calendário, vão avançar e aqui vocês vão inserir o evento, a chapa, tá bom? Para que ele leve lá certinho. Vocês têm duas opções, aquela opção que eu acabei de mostrar e também a gente tem a opção dentro do funcionário, lá em anexos, movimento, reembolso da operadora de saúde. Né? A gente tem essas duas opções para vocês inserirem, tanto ali naquele botão global quanto nesse, tá bom? Aí vocês precisam, até coloquei uma observação, vocês como usuário tem que cadastrar todas as entidades como médico, clínica, qual colaborador que teve o reembolso, CNPJ, CPF. Agora a gente vai falar sobre a emissão, né? Um pouquinho sobre a emissão aqui da DIF.
A gente tem esses dois campinhos aqui, né, do relatório da DIF. Deixa eu voltar. Que é onde a gente vai inserir o relatório da DIF para a conferência, que a gente encontra naquele book, tá? E o relatório de informe de rendimentos, que a gente também encontra lá no book, tá bom? Então, é só acessar aquela pastinha que eu falei para vocês lá em objetos gerenciais e relatórios e procurar por esses dois relatórios para fazer a importação lá no Reports, como eu mostrei também. Tá bom? Só frisando, gente, que se ocorreu atualização de patch, atualização de versão, é necessário excluir o relatório e importá-lo de novo, tá? Para que pegue as configurações novas. Aqui também a gente tem a opção de seleção, né? Que é para a gente poder falar quais são os funcionários que a gente quer levar para a DIF, né? Se são os funcionários que tem o IR, então vai ser só os funcionários que tiveram desconto de IR, os não assalariados com IR, não assalariados com rendimentos, né, acima de 6 mil, ou assalariado com rendimento igual a 28.559,70, né, ou todo mundo, tá bom? A gente tem essas opções. Parâmetro para funcionário transferido no primeiro dia do mês, que é o parâmetro que eu falei, considera a movimentação de competência anterior para transferidos. Desconsidera o número de dependentes no mês de rescisão por transferência. Esse daqui, quando a gente marca os funcionários que têm dependente de IR e que são transferidos no mês, eles não têm o número de dependente deduzido em duplicidade, tá bom? Por exemplo, eu já tive desconto lá na minha coligada cedente, e aí já deduziu já, né, o valor de dependente de IR. E aí, quando eu vou fazer a transferência, se eu não marco, né, vai ser descontado de novo, tá? Então, porque o IR é caixa, então ele vai considerar de novo, vai descontar esse dependente de duplicidade. Então, eu preciso marcar esse parâmetro para que não ocorra a dedução duas vezes. Esse aqui é o caminho onde o arquivo da DIF vai ser gravado, né? Esse aqui também é um ponto de muita demanda que a gente tem aqui no suporte. Às vezes o cliente parametriza tudo, o usuário parametriza tudo, mas no final ele dá uma mensagem de que não tem acesso ao caminho, ou que o arquivo não foi gerado. E por que ele dá essa mensagem? Primeiro ponto a observar é se o ambiente de vocês ele é local, instalado localmente na máquina. Ele é um ambiente N camadas, ou seja, que existe um servidor que distribui a aplicação, ou se é um ambiente cloud, tá? Quando a gente tem um ambiente local, raramente ele dá esse erro, tá? É muito difícil. Isso acontece mais em ambientes N camadas, que a gente dispõe de um servidor, né? Ou o cloud, que fica aqui na nuvem da TOTOS. Então, quando o cliente ele tem esse ambiente N camadas, é necessário que ele crie uma pasta lá no servidor com todas as permissões, tá? E informe esse caminho aqui dentro, né, na geração, e também lá dentro do parametrizador, aqui em configurações, parametrizador, folha normal, geral, tá? Ali é o caminho default para todas as rotinas que geram, deixa eu avançar aqui, que geram arquivo, tá bom? Então, aqui ó, a gente precisa colocar o caminho que a gente fizer lá no servidor, né? Quando o nosso ambiente ele é N camadas, a gente cria uma pastinha lá com todas as permissões de leitura, gravação, tá? E aí a gente pega, copia o caminho e coloca aqui dentro, tá bom? Dentro desses dois campinhos e avança até concluir. Isso vai ser gerado, independente do caminho que eu colocar ali, vai ser gerado neste caminho padrão, tá bom? E quando é o cloud? Quando o cliente tiver o ambiente em cloud, também é necessário solicitar para o cloud fazer a criação, né, e inserção do caminho default dentro desse parametrizador, tá bom? Para que a rotina seja gerada certinho. Usar filtro de seleção ao gerar diff em arquivo, essa opção, né, que é essa daqui, ó. Essa opção, ela irá chegar conforme a seleção de funcionário informada, né, caso a opção seja todos.
né? Esse daqui, de forçar a sessão centralizadora, são para os clientes que não têm sessão centralizadora, ou seja, sessão empresa, no cadastro de sessão. Então, ele tem que escolher qual será a sessão que o sistema utilizará na geração da DIRF, tá bom? Indicador de assistência à saúde coletiva e empresarial, né? A gente tem que informar se a empresa possui ou não plano de saúde empresarial coletivo, para que sejam levadas as informações de assistência médica, né, para funcionário titular e dependentes, tá? Se aqui tiver como não, como opção 1 não existe, ele não vai levar, tá? Então, para que seja levado, tem que estar marcado aqui como 2, caso tenha, tá? Deve ser informado esse outro parâmetro, né, de indicador de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior. Tem que ser informado se a empresa pagou ou não rendimento a residente, tá bom? E esses rendimentos não são informados no Código de Receita 0561. A gente tem um material fantástico no TDN, né, e nos KCS também, sobre os residentes e domiciliados no exterior para a DIRF, tá bom? Restituição de IR, né? O sistema ele somente vai informar o valor de restituição a bater se o evento, né, de restituição ele tiver com o código de cálculo 122. Isso é muito importante. Às vezes o usuário entra em contato e fala com o suporte que não está batendo. Por quê? Tem um evento, olha, suporte, tem um evento aqui dentro da movimentação do funcionário, já está parametrizado, mas não está batendo. O que está errado? Código de cálculo 122. Se não tiver o código de cálculo 122, pode estar parametrizado, gente, certinho. Ele não vai abater, tá bom? 13º pago pela Previdência sobre licença maternidade, né? Esse campo a gente não usa ele mais, porque isso era quando os funcionários recebiam a licença maternidade pela Previdência. E hoje, como elas já recebem pela própria empresa, então não tem necessidade do preenchimento do campo, tá bom? Então, esse campo, a gente não utiliza ele. Stephanie. Oi? Oi, deixa eu te falar. São 11h22, o fiscal ainda tem que falar. Você não quer ir para os pontos mais importantes, porque então não vai dar tempo. Eu tô vendo que o seu PPT Sim. é bem, né? Tem 40, Tá bom. tem 40 e poucas páginas, então não vai dar tempo da Daniele falar a parte do fiscal, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá bom, eu vou pular aqui, tá? Tá bom, obrigada. Gente, eu vou pular aqui então. Dentro aqui da parametrização da coligada, a gente tem a opção do DIRF em arquivo, onde a gente preenche a data da entrega, tá bom? Então, tem que preencher aqui com a data da entrega 28/2/2022. A gente tem a opção de gerar um arquivo de log da DIRF, né? Esse log, ele só fica habilitado quando a gente vai gerar DIRF em arquivo ou DIRF para conferência, tá bom? Devido ao tamanho da informação, a riqueza de detalhes, a gente não consegue gerar isso para mais de um funcionário, então ele é individual. A gente tem a opção também de lançar valores via gerador de relatórios, isso aqui é para o portal, e também para enviar por e-mail o informe de rendimentos. Sempre que a gente for parametrizar isso para ser levado no portal, informe de rendimentos para os funcionários, a gente precisa marcar essas flags aqui, tá? De lançar para o gerador de relatórios. E lá dentro do parametrizador, a gente precisa... Vou voltar aqui. A gente precisa discriminar qual que é o ano que a gente vai disponibilizar o informe de rendimentos para o funcionário consultar, tá bom? Então, aqui a gente coloca o ano inicial e o ano fim. Dicas e soluções. Vou só isso aqui, gente, porque isso aqui eu também não posso esquecer. Atualizar o informe de rendimentos RM Portal. Sempre que eu mexer em alguma coisa relacionada a portal, tem que clicar aqui em atualizar o informe de rendimentos RM Portal, tá bom? Dicas e soluções, né? Sobre assistência médica, se não estiver levando assistência médica, valor de dependentes e tudo mais, para validar esse parâmetro aqui, né? Se está como 1,
e aí colocar ele como 2 para que ele leve os valores de assistência médica. Então, a gente precisa vincular, como eu mostrei para vocês, dentro lá dos parâmetros da coligada operadora, evento, tá? Valor de assistência médica não está sendo levado na DIF, validar o histórico de assistência à saúde também, se está preenchido direitinho, está batendo com a ficha. Valor da ficha financeira que não está sendo considerado na DIF, a gente tem que validar data de pagamento, tá bom? Esse aqui também é importante a gente destacar, os funcionários que recebem Prolabore, para que eles saiam na DIF, né, com a natureza do rendimento definida como rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, como que a gente faz? O sistema, ele considera o código de retenção 0588, tá bom? Então, ele vai olhar as informações dentro do cadastro do funcionário. Se ele está com o código da categoria 5, né, diretor não empregado com FGTS, ou 11, o vínculo da RAIS, também ele olha, a situação do FGTS, tá bom? Depois vocês podem consultar o PPT. Essa outra aqui é para falar que, às vezes, o informe de rendimentos, quando a gente vai gerar, ele estoura uma mensagem de aviso falando que o funcionário não foi relacionado porque ele possui um valor de rendimento abaixo de 28.559,70 e não teve retenção de R. Então, ele vai gerar um log só simplesmente como um aviso para vocês de quem não será levado na DIF. Tá bom? Sobre os valores da ficha financeira não estarem compatíveis com a movimentação de dependentes, também tem que fazer o ajuste, como eu mencionei. Tá? E aqui eu só deixei uma tabelinha mostrando para vocês sobre o tipo de movimentação de pensão e os códigos de cálculo que eles validam, tá bom? Para fazer aquele tipo do movimento, linkando com o código de cálculo. Aqui eu deixei um link com todas as informações da DIF, tá, gente? Então, é um link centralizador, direciona para todas as informações que a gente tem da DIF, inclusive perguntas e respostas. E eu agradeço vocês. Obrigada, Mi. Obrigada, Stephanie. Vou passar agora, então, para a Daniele, para ela apresentar a parte do fiscal. Dani, só ajusta. Só para confirmar, tá ouvindo a minha tela? Eu tô. Agora tá ok. Agora tá certinho. Tá ok, né? Tá certinho. Beleza, obrigada, tá? Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer aí, né, quem tá com a gente até agora, na continuidade aí da segunda rodada da DIF. Eu tô aqui para falar um pouquinho da DIF, né, no módulo do RM Gestão Fiscal. Me apresentando aqui rapidamente, meu nome é Daniele, né, Daniele Cardoso. Eu sou analista de suporte do time RM Fiscal. Estou na TOTVS desde outubro de 2020. Tenho formação na área de ciências contábeis e especialização em perícia contábil. Tenho um pouquinho de vivência aí também com a entrega da DIF, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui umas parametrizações dentro do RM, que pode possibilitar uma facilidade maior aí na entrega da rotina. Na nossa agenda aqui está prevista, né, uma introdução à DIF, depois as versões para geração da rotina, principais alterações em decorrência do novo layout e algumas parametrizações que geram maior demanda aqui no suporte fiscal. E também teremos um momento para tirar dúvidas. Assim como, né, foi falado anteriormente, no decorrer da apresentação, caso surja alguma dúvida, algum questionamento, podem chamar no chat aí, temos pessoas aqui do produto que estão disponíveis para estar respondendo para vocês mesmo durante a apresentação, tá bom? Então, falando um pouquinho aí da introdução, eu vou até passar um pouco essa parte, porque já foi bem falada aí anteriormente pela Milena, e também porque o nosso time box aí já está bem corrido, então eu vou pular um pouquinho aqui a parte introdutória, né, do que seria a DIF, quem teria que declarar, eu acho que já ficou bem falado, e também o material já está disponível para vocês, né, a Milena vai disponibilizar, e o webinar também está sendo gravado, então eu vou pular um pouco aqui para a gente ganhar tempo nas parametrizações, que eu acho que é o que mais interessa para a gente nesse momento.
Se tiver alguma dúvida com relação à parte introdutória aí, pode falar no chat, qualquer coisa a gente manda para vocês, tá bom? Então, falando um pouquinho aí das versões para geração da rotina, o novo layout da ADIF para o ano de 2022, ele está disponível nas versões 12.1.32, patch 228 ou superior, 12.1.33, patch 158 ou superior, e 12.1.34, patch 100 ou superior. Então, essas são as versões disponíveis para que você possa fazer a importação do layout para a geração da sua rotina. Com relação à importação do layout, ele está disponível lá no TOTS Compartilhamento, e o layout para a geração da rotina DIF é o FISLEI 0018, e ele está com data do dia 2 de fevereiro de 2022. Caso você não saiba como fazer a importação do layout, nós temos documentações aqui, temos tudo explicadinho, é só vocês abrirem um chamado com a gente aqui no suporte que a gente manda para vocês o passo a passo. Falando um pouquinho aí das principais alterações, né, as novidades aí para o ano de 2022, na tela de geração da rotina, para os clientes que fizerem, né, a importação do novo layout, o ano retenção ele vai vir preenchido default, como o 2021, e o ano referência também vai ser preenchido default, ano 2022. E uma outra mudança também decorrente do novo layout é o identificador de estrutura do layout. Ele vai vir preenchido default e o identificador para o ano de 2022 é o XJFSFHB. Então, como foi falado anteriormente, caso você vá validar, né, o seu arquivo lá no programa gerador da DIF e dê alguma inconsistência em relação ao layout, é importante verificar no seu arquivo se ele foi gerado com esse identificador correto. Uma outra novidade aí para a DIF de 2022 também, que até na versão passada, somente eram considerados as naturezas fiscais, as naturezas de operações, nas quais elas não eram naturezas fiscais. E para este ano, alguns registros passou a considerar naturezas tanto fiscal quanto não fiscal. Quais são esses registros? É o BPJDEC, beneficiário da pessoa jurídica do declarante, RTRT, rendimentos tributáveis, e o RTIF, que é o rendimento tributável imposto sobre a renda retido na fonte. Então, para esses registros, passa a ser considerado para esse ano de 2022 naturezas fiscais e não fiscais. Foi alterado também o campo Código de Receita do registro de valores de rendimentos pagos a residentes domiciliados no exterior. Esse campo ele é gerado de acordo com o campo identificador do Código de Receita no tributo do lançamento, e aí, caso no tributo do lançamento ele esteja vazio, será considerado o código que está no cadastro do tributo, que está sendo utilizado lá no lançamento fiscal. E aí eu vou mostrar para vocês algumas parametrizações aqui já no produto, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí do RM? Tá certinho aí? Tá certinha, Dani. Beleza. Se tiver muito rápido, pessoal, vou pedir para vocês darem um toque aí, tá? A gente está tentando ser mais objetivo agora na reta final aqui da apresentação. Então, uma informação muito importante quando vocês forem fazer a geração da rotina aqui no módulo do gestão fiscal, ele pode ter origem os lançamentos, né? Tanto do gestão fiscal, que é o RM Liber, quanto do gestão financeira, que seria o Fluxos. Para que haja a integração entre esses sistemas, é bem importante você verificar aqui em ambiente, parâmetros, integrações de sistemas, se há integração entre o RM Fluxos e RM Liber, e se há integração entre o RM Liber e RM Fluxos. Então, é bem importante verificar esse parâmetro aqui, eles têm que estar com a flag aqui integrado, marcado. E outra informação bem relevante também é com relação à database para geração dos tributos IRRF e IRRF-PJ. Então, é importante você verificar como que está a sua parametrização. Seria em ambiente, parâmetros, TOTS gestão fiscal, TOTS gestão fiscal, integração, financeiro. Lançamentos a pagar.
E aqui na geração IRRF-PF, é bem importante verificar qual que é a data base para geração. Caso a sua opção seja por emissão, ele vai considerar a data de emissão para geração da guia, né, do tributo. Se seria vencimento, baixa, então é bem importante verificar esse campo aqui, tanto para o tributo IRRF-PF, quanto para o tributo IRRF-PJ. Verificar a data base. Então, a minha parametrização aqui está por emissão, mas é bem importante você verificar como que está aí na sua empresa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, a geração da DIF, selecionando como origem de dados as retenções do módulo gestão financeira, né, no RR Fluxos. E aí eu vou mostrar para vocês os lançamentos de rendimentos em que houve a retenção do tributo IRRF para cliente fornecedor pessoa física. Então, é importante verificar aqui o cliente fornecedor, a categoria dele está como pessoa física, e é importante verificar também no endereço do cliente fornecedor, aqui no estado, se a flag nacional está habilitada. Isso identifica que ele é um cliente fornecedor nacional, ou seja, no âmbito do Brasil, né? Não é uma empresa estrangeira. Serão considerados para a geração da rotina lançamentos em que não estejam cancelados e é necessário verificar também a geração da guia desse tributo. Antes disso, eu quero mostrar para vocês uma informação importante que é com relação ao tipo de documento. Então, o tipo de documento para a geração da rotina DIF, ele tem que ser um documento com a classificação do tipo gera IRRF ou gera IRRF e INSS. Então, é importante verificar a classificação e não o campo de descrição, né? É bem importante a gente verificar aqui a classificação do tipo de documento que está sendo utilizado. Como eu utilizei aqui o tipo de geração para a data de emissão, assim que eu emiti o documento, ele já gerou também para mim a guia de pagamento com relação a esse lançamento. Tá bem aqui com o valor do tributo que foi gerado. Vou mostrar para vocês aqui nos lançamentos o valor do IRRF. Então, tá aqui o tributo, né? A base e o valor do tributo. Outro lançamento que também pode ter origem aqui no gestão financeira é o tributo IRRF para cliente fornecedor pessoa jurídica, no qual são mantidas as mesmas consistências que eu mostrei para vocês aqui do cliente fornecedor pessoa física, porém para um cliente fornecedor pessoa jurídica. Aqui a categoria dele como pessoa jurídica, então é importante verificar se a flag nacional aqui no cadastro do cliente fornecedor no endereço está como nacional. Verificar se o tipo de documento utilizado, ele possui classificação gera IRRF ou gera IRRF e INSS. E é importante verificar também com relação à data do documento, se ele está dentro do período de geração da rotina. E eu vou mostrar para vocês aqui também a parametrização das contribuições sociais, gerando elas a partir do módulo gestão financeira. Deixa eu só editar aqui para mostrar para vocês. Diferente dos tributos IRRF, as contribuições sociais, o fato gerador delas é a data da baixa. Então, para que esse lançamento ele seja gerado a guia para pagamento, é bem importante verificar que a data da baixa deste lançamento esteja dentro do período selecionado para a geração da rotina. Então, eu selecionei aqui um cliente fornecedor pessoa jurídica, vou mostrar para vocês. Aqui no endereço a flag nacional habilitada, identificando que não é uma empresa estrangeira, ela é do âmbito nacional. O tipo de documento utilizado para esse tributo, ele não necessariamente precisa de ter a classificação, porque ele vai ser considerado os valores que está aqui em tributos. E o valor da retenção aqui vai ser considerado para esse lançamento os tributos que tem, os lançamentos que têm o tributo PIS retido fonte, COFINS retido fonte, Contribuição Social retido fonte ou CSRF. Então, está informado aqui com o código, o valor da base de cálculo, a alíquota e o valor do tributo.
Como eu informei para vocês, a database para geração da guia desse lançamento é abaixo, então é bem importante verificar que esse lançamento é um lançamento que já foi baixado. Eu vou mostrar para vocês aqui a guia gerada, que é o lançamento que vai ser informado lá na geração da rotina, o valor do tributo. Então, está aqui o valor do tributo desse lançamento. E vou mostrar para vocês também, né, como eu mostrei aqui, a geração do tributo IRRF para cliente fornecedor, pessoa física ou jurídica, e das contribuições sociais com origem no aplicativo Gestão Financeira. Vou mostrar para vocês também algumas parametrizações dos lançamentos lá no Gestão Fiscal. Então, o primeiro lançamento que eu quero mostrar para vocês é o lançamento de valores de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior. Temos alguns detalhes aqui importantes para ser verificado para que esses lançamentos sejam gerados na rotina. Esses lançamentos, eles são controlados exclusivamente pelo LIBER, pelo Gestão Fiscal, e para que seja gerado na rotina, é importante verificar que serão selecionados lançamentos que no ato da baixa acumularam valor para o tributo IRRF importação. Então, aqui em situação tributária, nos tributos do lançamento, é importante verificar o tributo IRRF importação. Vou abrir aqui para mostrar para vocês o tipo tributo, IRRF importação, código de receita preenchido, e também aqui no lançamento foram informados base, tem que ser informada a base, a alíquota e valor, para que seja gerado na rotina. Outra informação importante também é verificar aqui o tipo recolhimento e a forma tributação. Caso essas duas informações não estejam preenchidas aqui nos tributos do lançamento, a rotina vai verificar essas informações lá no cadastro do cliente fornecedor. Vou mostrar aí para vocês daqui a pouquinho. Então, para a geração desse registro, é importante verificar também, aqui em informações adicionais importação, tem que ser informado a data do desembaraço aduaneiro, bem como a natureza da importação. E é importante verificar também, aqui em informações adicionais outros, que esse documento não é um documento que é coberto com cupom fiscal. Então, essa flag aqui, nota fiscal que é coberta por cupom fiscal, ela não pode estar marcada. Outra informação importante é verificar aqui na integrações dados com o financeiro a data do vencimento para ser gerado esse registro lá no lançamento financeiro, na rotina da DIRF. Só um minuto. Uma informação importante também é verificar que deve ser informado o relacionamento entre os participantes da operação. Como que é feita essa informação? Lá no cadastro do cliente fornecedor, em anexos, participantes PET contábil, é importante que haja aqui um relacionamento. Veja que eu já tenho um relacionamento criado e ele está dentro do período de abrangência da geração da rotina. Como eu disse para vocês, aqui no cadastro do cliente fornecedor em tributos, a geração da rotina vai consistir também, deve ser informada a situação do NIF, que é o número de identificação fiscal, o número do NIF, e aí é o tipo recolhimento e a forma tributação. Então, caso não esteja preenchido lá no tributo do lançamento onde eu mostrei para vocês, ele vai verificar a informação aqui também no cadastro do cliente fornecedor. Então, essas são as consistências para a geração do registro VRPDE, que é os valores e rendimentos pagos a residentes domiciliados no exterior. Vou mostrar para vocês também um lançamento cujo o tributo é o IRRF, com origem aqui no Gestão Fiscal. Então, para a geração da rotina DIF com lançamentos com origem no Gestão Fiscal, o sistema vai selecionar os lançamentos cuja data de apuração do lançamento, data da baixa, vencimento ou emissão, conforme está parametrizado lá no parâmetro que eu mostrei para vocês no início da apresentação, esteja dentro do período de geração da rotina. Como o meu parâmetro está por emissão, ele vai considerar aqui a data de emissão do meu documento. Ele vai se considerar também lançamentos referentes a notas recebidas, ou seja, serão lançamentos de entrada, lançamentos que não estejam cancelados, não estejam extemporâneos e nem estornados,
Lançamentos em que o cliente fornecedor seja do tipo empresa ou cliente. Então, aqui no tipo emitente, tem que ser um lançamento do tipo cliente ou empresa, exceto para o lançamento de residente domiciliado no exterior, que aí teria que ser do tipo empresa, mas os demais pode ser do tipo cliente ou empresa. Lançamentos que não sejam notas fiscais que acobertam cupom fiscal, então aqui informações adicionais, outros, é importante verificar que não é um documento que é coberto cupom fiscal, e lançamentos que o tributo IRRF estejam destacados no lançamento e devem conter base, alíquota e valor e código de receita. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nos tributos do lançamento, meu tributo IRRF, preenchido base, alíquota, valor e identificador do código de receita. É bem importante também verificar, quando você estiver fazendo a geração da rotina, caso algum lançamento não seja gerado, verifica aqui que o meu tributo está IRRF, mas é bem importante verificar o tipo de tributo que está selecionado no cadastro do seu tributo, porque pode haver alguma divergência aqui da descrição com o tipo de tributo selecionado. Então, é bem importante verificar o tipo de tributo e não a descrição. Então, aqui eu mostrei para vocês os lançamentos com o tributo IRRF e vou mostrar agora com o tributo IRRF-PJ. Então, da mesma forma, as consistências são mantidas as mesmas que eu informei para vocês anteriormente, né? Então, observar se a data de emissão, vencimento ou pagamento estão dentro do período de geração da rotina, conforme você determinou lá nos seus parâmetros, verificar se não é um documento que é coberta cupom fiscal, e aqui na situação tributária, os tributos do lançamento, no meu caso aqui é o IRRF-PJ, informado base, alíquota, valor e o código de receita. Mais uma vez, vou frisar bem para vocês aqui a questão do tipo tributo, que é uma informação que demanda bastante para a gente aqui no suporte. Então, veja que para o meu lançamento com tributo IRRF-PJ, o tipo tributo também é o IRRF-PJ. E as demais consistências são mantidas as mesmas que foram vistas aqui no IRRF-PF. Vou mostrar para vocês também um lançamento com o tributo das contribuições sociais, que seria PIS retido fonte, COFINS retido fonte, CSLL retido fonte ou CSRF. Só localizar. Da mesma forma, são verificadas as mesmas consistências dos tributos informados anteriormente. Então, é importante verificar o cliente fornecedor, o tipo emitente está como tipo cliente ou empresa, se o período, né, a data, no meu caso, como o meu parâmetro está por emissão, se a data de emissão contempla o período de geração da rotina. É importante verificar também aqui informações adicionais outros, se não é um documento que é coberto cupom fiscal. E lá nas situações tributárias, o tributo do lançamento deve ser informado ou PIS retido fonte, COFINS retido fonte, contribuição social retido fonte ou CSRF, informando também base, alíquota, valor e o identificador do código de receita. E aqui no cadastro do tributo, como eu estou utilizando o CSRF, veja que o meu tipo tributo ele está como retenção PIS, COFINS e contribuição social, agrupando as 3 retenções no único tributo. Caso você utilize, por exemplo, o PIS retido fonte, só para mostrar para vocês aqui, separadamente, o tipo tributo ele vem como PIS retido fonte. E aí também da mesma forma, COFINS retido fonte e contribuição social retido fonte. Aí vai de acordo com a sua parametrização. Então, essas as consistências aqui para a geração do tributo CSRF, né, as contribuições sociais. Quero mostrar para vocês também o tributo COSIF. Não é um tributo muito comum, mas temos alguns clientes que, né, possuem esse tributo, então eu quero mostrar para vocês aqui também. O tributo COSIF, assim como as contribuições sociais,
a data base para geração dele é a data da baixa. Então, para que os lançamentos aqui com origem no Liber sejam considerados na rotina, é bem importante verificar aqui em integrações dados do financeiro a data da previsão da baixa, porque as guias que vão ser geradas considerando a data da previsão da baixa para ser gerado lá na rotina, né? E as consistências também foram as mesmas que eu passei anteriormente, cliente fornecedor aqui informado, o tipo emitente como cliente ou empresa, a data contemplando o período de apuração da rotina. E aqui também no tributo do lançamento, é importante estar preenchido o tributo COSIF, com base de cálculo, alíquota, valor e código de receitas preenchidos. Para o tributo COSIF, também é necessário informar o beneficiário da retenção. É uma informação aí diferente dos demais tributos. E editando aqui o tributo para mostrar para vocês que a sigla aqui é COSIF, mas também o tipo de tributo está sendo considerado o tributo COSIF. Então, assim, são as parametrizações que mais demandam para a gente aqui no suporte, né, a geração da rotina. E eu quero mostrar para vocês aqui também a geração propriamente do arquivo da ADIF. Então, para que possa ser gerada a rotina, vocês vão em obrigações acessórias, federais, DIRF. É importante informar que o layout que você fez a importação lá no TOTS compartilhamento, informar a filial inicial e a filial final, lembrando que por ser uma rotina federal, ela vai considerar as informações da filial matriz. Veja aqui que o ano retenção já veio preenchido default e o ano referência também preenchido default. E vou informar aqui a classificação do país. Uma informação bem importante é com relação à origem de dados. Então, é bem importante você ter em mente onde você tem a parametrização dos seus lançamentos para geração na rotina. Caso você tenha, por exemplo, o tributo IRRF pessoa física com origem no financeiro, quando você selecionar ele aqui para ser gerado na rotina, esse mesmo tributo ele fica desabilitado para geração pelo RM Liber. Então, você pode ter tributos em aplicativos diferentes, porém o mesmo tributo ele não permite que seja gerado nos dois aplicativos. Veja que eu marquei, por exemplo, aqui o IRRF pessoa jurídica, com origem no Liber, e ele ficou desabilitado para mim aqui no pessoa jurídica. Então, é bem importante você definir a origem dos seus lançamentos para a correta geração do arquivo. Clique em avançar. E aqui na segunda tela de geração da rotina, você tem a opção de marcar se é uma declaração retificadora, se você possui lançamentos de rendimentos pagos a residentes e domiciliados no exterior. Então, ainda que você tenha os lançamentos parametrizados em um dos aplicativos, mas não marque essa flag, não vai ser gerado o registro. Para que ele seja gerado, é importante vocês marcarem aqui que a empresa é um declarante de rendimento pago a residente ou domiciliado no exterior. Se é um sócio ostensivo responsável por SCP, né, se é um sócio ostensivo, e outras opções aqui que você também tem que verificar. Se possui plano privado de assistência à saúde coletiva empresarial, então aqui você vai verificar de acordo com a situação da sua empresa. Aqui na situação da declaração, é bem importante também você verificar se você está fazendo a entrega de uma declaração normal ou uma declaração de situação especial, que seria uma extinção, espólio, saída definitiva do país, ou alguma outra situação. Caso seja uma declaração de situação especial, é necessário informar aqui qual que é a data dessa situação especial, que seria a data do evento. No meu caso aqui vai ser uma declaração normal. É importante também você informar aqui na tela de geração da rotina qual que é a natureza do declarante. Então, tem aqui algumas opções disponíveis no menu de geração, se é uma pessoa jurídica de direito privado, se é órgão, autarquia e fundação de administração pública federal, e aqui temos outras opções. Aí você verifica de acordo com a natureza da sua empresa e informa aqui nesse campo. Aqui no número de recibo, é bem importante, caso o cliente deseje informar o número do recibo da última declaração que foi entregue. Principalmente quando for uma declaração retificadora, é importante que você informe aqui o número da declaração original. Mas caso também queira informar o número da declaração anterior, né, do ano anterior, você tem a opção aqui nesse campo. É importante verificar aqui o identificador de estrutura do layout. Como eu havia mostrado, e foi mostrado também anteriormente aí pelo pessoal do Folha, quando você gerar a rotina, é importante verificar na primeira linha do arquivo se ele foi gerado dentro do layout
previsto para o ano de 2022, que é esse layout aqui, XJFSFHB. Caso não esteja informado esse layout, ao você importar o arquivo lá no programa gerador, ele vai dar uma inconsistência e não vai ser importado devido à estrutura do layout não estar sendo informada corretamente. Então, como eu fiz a importação do layout pelo TOTS compartilhamento, esse campo já foi preenchido aqui para mim default. E por fim, para quando o cliente possui rendimentos com origem no financeiro, no fluxos, ele também deve definir se ele deseja que seja gerado na rotina pelo valor original ou pelo valor dos serviços. Após verificar todas essas parametrizações, você clica em avançar e executar. É bem importante quando você gera, embora aqui apareça que foi concluído com sucesso, é importante verificar se não gerou nenhuma mensagem de inconsistência na geração. Veja que o meu aqui foi concluído com sucesso, não apresentou nenhuma inconsistência na geração da rotina. E por fim, eu queria só mostrar para vocês, porque alguns clientes demandam para a gente que gera o arquivo, apareça ali que foi concluído com sucesso, mas não consegue identificar onde que o RM está gravando o arquivo da DIF. Então, para que você saiba identificar onde o seu arquivo está sendo gerado, você vai acessar aqui em Ambiente, Parâmetros, TOTS Gestão Fiscal, Rotinas Legais. Está um pouquinho lento aqui, já vai. Veja aqui, olha, diretório de arquivos temporários. Aqui é onde o meu arquivo da DIF foi gravado. Caso você deseje alterar, é só vir aqui e localizar em qual diretório você deseja que seu arquivo seja gerado. Então, vou só mostrar para vocês aqui o meu arquivo. Ele está gravado aqui na pasta CTEMP. Meu arquivo DIF foi gerado hoje, 16 de fevereiro, às 11h55. E aqui está o arquivo que foi gerado. Observe que aqui ele tem o ano referência e o ano retenção e o número da estrutura do layout. Então, foi gerado aqui o registro RESPO, que é o responsável pela declaração, e o DECPJ, que é o declarante da pessoa jurídica. E aqui na rotina da DIF, ele vai ser classificado por identificador de receita, pelo CNPJ do cliente fornecedor, então cada lançamento aqui, né, atrelado ao cliente fornecedor, e no mês da retenção ou do rendimento. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço a participação de todos vocês aí. E caso tenha alguma dúvida, eu estou aqui aberta para esclarecê-las. Muito obrigada para vocês, tenham um ótimo dia. Obrigada, Dani. A gente ainda tem algumas Obrigada. perguntas aqui. Temos 2 minutinhos, se dá para vocês responderem.
Pessoal, meio-dia, tá? A reserva da sala era até meio-dia, então a gente não consegue estender. Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, né? Até tem bastante questionamento do Leandro de Moraes. Acho interessante, Leandro, você abrir, acho que até o Henrique já até te pediu aí, abrir um chamado lá no suporte para analisar certinho o seu caso, né? Para não ter dúvida. Tô vendo que a Heloísa tá te dando aí auxílio, mas, né, para tirar todas as dúvidas, interessante você abrir. Pessoal, acho que do financeiro também tem algumas, né, a gente não vai conseguir responder. É interessante também o pessoal abrir, né, um chamado com vocês, porque a reserva acaba caindo, tá? Eu não consigo segurar muito tempo aqui. Eu queria agradecer a presença dos clientes, né, nessa manhã, o pessoal do RH e do fiscal se dispôs a estar aqui com a gente, né, para realizar essa segunda rodada. A gente fica à disposição para o que precisar. Esse evento ele está sendo gravado e vou disponibilizar lá no Espaço Legislação para vocês, tá bom? Vocês querem complementar alguma coisa, Daniele, Stephanie? Eu é só mesmo falar com os clientes, né, que estão com a gente aí, que caso ainda tenha alguma dúvida, pode acionar aqui no suporte que a gente está pronto para ajudá-los aí para antecipar a entrega, né? Não deixar para o último dia, embora foi prorrogado o prazo, mas dia 28 é segunda-feira de carnaval, né? Então Isso. vamos antecipar aí e agradecer mesmo a participação de todos. Então, tá bom, a gente fica à disposição, tá? Dani, obrigada. Stephanie, obrigado. Até a próxima, gente. Um bom dia.